E se eu te dissesse que por trás das mansões luxuosas e dos vídeos cheios de sorrisos existe um lugar de medo, silêncio e humilhação? Histórias que nunca apareceram no feed, mas que marcaram profundamente a vida de quem viveu dentro daquela casa. Hoje você vai conhecer o relato de uma mulher que passou 8 meses nos bastidores da mansão de Ítalo Santos. E o que ela viu pode mudar completamente a forma como você enxerga esse influenciador. Antes de continuar, comenta aqui embaixo seu nome e de onde você está assistindo. E não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse, que revelam o que realmente acontece por trás das câmeras. Vamos chamá-la de Elisa. Esse não é o nome verdadeiro dela. Ela pediu para não ser identificada porque ainda sente medo de represálias. Elisa foi contratada como cozinheira através de uma agência de empregos domésticos em São Paulo, em março de 2023. A proposta parecia tentadora: trabalhar na casa de um influenciador famoso, salário acima da média, carteira assinada e a possibilidade de conhecer o mundo digital por dentro. Ela tinha 34 anos na época, 2 filhas para sustentar e havia acabado de sair de um emprego instável. A oportunidade parecia um presente dos céus. Sua função era simples: preparar as refeições para Ítalo e para os jovens que viviam na Shinzente de casa. Mas logo nos primeiros dias, percebeu que ali nada funcionava como em um lar normal. A primeira coisa que a chocou foi o controle absoluto de Ítalo sobre os horários das refeições. Os meninos só podiam comer quando ele mandava. Eu fazia a comida, mas muitas vezes tinha que deixar esfriar porque ninguém podia tocar no prato antes dele acordar ou liberar, conta Elisa, ainda com a voz embargada pela emoção. Ela lembra de um episódio específico que a marcou profundamente. Era uma terça-feira de manhã, por volta das 10 horas, quando preparou um café da manhã completo: pães, frutas, sucos naturais, ovos mexidos. Os garotos desceram famintos. Alguns claramente não haviam jantado bem na noite anterior, mas Ítalo ainda dormia. Eles ficaram ali, olhando para a comida, com aquela cara de fome, e eu tive que falar: esperem ele acordar. Um dos meninos, que devia ter uns 16 anos, me olhou com uma tristeza que eu nunca vou esquecer. Era como se ele estivesse implorando só com o olhar. O ambiente, segundo ela, parecia mais um quartel militar do que uma casa onde jovens deveriam estar se divertindo e criando conteúdo. Celulares eram recolhidos em horários específicos, conversas eram constantemente monitoradas por câmeras espalhadas pela casa, e não apenas aquelas usadas para gravação. Havia um sistema de vigilância completo, com microfones em vários cômodos. Qualquer sinal de insubordinação era punido com broncas públicas, exclusões de vídeos ou, nos casos mais graves, ameaças de expulsão da casa. O clima era de constante vigilância e tensão. Eles pareciam soldados, não adolescentes, contou Elisa. Tinham horário para acordar, para dormir, para usar o banheiro, para conversar. Tudo era cronometrado e controlado. Vi meninos chorando, escondido no banheiro, porque não aguentavam mais a pressão. Mas não eram só os jovens que viviam sob esse regime de controle absoluto. Os próprios funcionários sentiam na pele o peso da arrogância e dos abusos psicológicos de Ítalo. A mansão funcionava com uma equipe de cerca de 8 pessoas. 2 faxineiras, um jardineiro, um motorista, 2 seguranças, uma pessoa responsável pela edição dos vídeos e Elisa na cozinha. Todos viviam sob o mesmo clima de medo e submissão. Ele gritava, humilhava, dizia que a gente era descartável. Se não fizesse exatamente do jeito que ele queria, era rua na mesma hora, relembra Elisa, que presenciou demissões sumárias por motivos banais. Uma vez ele demitiu a faxineira porque ela usou um produto de limpeza diferente do que ele havia especificado. Não importava que o resultado fosse o mesmo, ou até melhor, era sobre controle total. Elisa lembra de uma colega da limpeza, Maria, nome também fictício,
que foi demitida na frente de todos apenas porque reclamou da carga excessiva de trabalho. Era um sábado à tarde. A casa estava cheia de jovens gravando conteúdo, quando Maria mencionou que estava sobrecarregada e precisaria de ajuda para limpar todos os cômodos antes do final do dia. Ítalo ouviu o comentário e explodiu. Ele começou a gritar na frente de todo mundo, dizendo que ela era preguiçosa, que não sabia o privilégio que tinha de trabalhar ali, que havia 1000 pessoas querendo o lugar dela. Maria começou a chorar, tentou se explicar, mas ele não quis ouvir. Mandou ela pegar as coisas e sair na mesma hora. Os meninos ficaram em choque, alguns tentaram interceder, mas ele gritou com eles também. O contraste entre o que aparecia nos vídeos e o que acontecia nos bastidores era perturbador e quase surreal. Diante das câmeras, risadas ensaiadas, coreografias milimetricamente planejadas e cenas cuidadosamente construídas de uma vida perfeita, cheia de luxo e diversão. Fora dela, cansaço extremo, lágrimas escondidas e um silêncio pesado que pairava sobre a casa como uma nuvem sombria. Era como se existissem 2 realidades paralelas no mesmo espaço, descreve Elisa. Na hora da gravação, todo mundo tinha que sorrir, parecer feliz, fazer piada. Mas quando as câmeras desligavam, o clima mudava completamente. Os meninos ficavam cabisbaixos, cansados, alguns claramente deprimidos. Parecia um culto, mas com cara de prisão de luxo. Eles viviam com medo constante de irritar ele, de fazer algo errado, de serem substituídos. Para o público que acompanhava, os vídeos, a mansão era um cenário de sonho. Piscina, quartos enormes, carros caros, roupas de marca, comida gourmet. Para quem estava dentro, era um espaço de medo constante, onde cada movimento era calculado e cada palavra pesada. Elisa conta que os jovens desenvolveram uma espécie de linguagem própria, feita de olhares e gestos discretos, para se comunicarem sem chamar atenção. Eles tinham medo até de rir alto, quando não estavam gravando. Tudo podia ser interpretado, como desrespeito ou falta de foco. O que mais incomodava a cozinheira era a sensação crescente de estar sendo cúmplice involuntária de algo profundamente errado. Todos os dias, ao preparar as refeições, ela sabia que os jovens só poderiam comer quando Ítalo desse permissão. E cada vez que via um garoto com fome, cada vez que precisava dizer "espera mais um pouco", uma parte dela se despedaçava por dentro. Eu comecei a ter pesadelos. Sonhava com aqueles meninos pedindo comida e eu negando. Acordava suando, me sentindo a pior pessoa do mundo. A situação se tornou ainda mais difícil quando ela percebeu que alguns dos jovens estavam claramente perdendo peso. Tinha um garoto, vamos chamá-lo de João, que quando chegou na casa, estava com um físico normal, saudável. Depois de 3 meses, eu podia ver as costelas dele quando ele tirava a camisa para gravar. Mas se alguém comentasse sobre isso, Ítalo dizia que era disciplina e foco nos objetivos. Os horários das refeições eram completamente irregulares e dependiam inteiramente do humor e da agenda de Ítalo. Às vezes ele acordava às 6 da manhã e queria café imediatamente. Outras vezes dormia até às 3 da tarde e todos tinham que esperar. Eu via os meninos desmaiando durante as gravações por falta de comida. Quando isso acontecia, Ítalo ficava furioso, dizia que eles eram fracos, que não tinham determinação suficiente para o sucesso. Elisa lembra de um episódio particularmente chocante em que um dos jovens, de apenas 15 anos, passou mal durante uma gravação que durou mais de 8 horas consecutivas. O menino estava pálido, tremendo, claramente hipoglicêmico. Eu implorei para dar pelo menos um suco para ele, mas Ítalo disse que era frescura e que ele precisava endurecer se quisesse ser influenciador. A rotina na mansão era militarizada de uma forma que beirava o absurdo. Os jovens acordavam às 5h30 da manhã, faziam exercícios físicos obrigatórios, tomavam banho gelado para fortalecer o caráter, como dizia Ítalo, e só então podiam tomar café,
se ele permitisse. O restante do dia era dividido entre gravações, ensaios, estudos sobre marketing digital e mais exercícios. Eles não tinham um minuto de descanso real. Até nas horas vagas, tinham que estar produzindo conteúdo ou se aperfeiçoando. Era obsessivo. Elisa conta que presenciou vários episódios de exaustão extrema. Vi meninos dormindo em pé durante as gravações. Alguns desenvolveram tiques nervosos, outros começaram a ter crises de ansiedade. Mas tudo isso era tratado como falta de foco ou fraqueza mental. O sistema de punições era elaborado e cruel. Além das humilhações públicas, Hítalo criou um esquema de pontuação onde cada jovem era avaliado diariamente em quesitos como obediência, criatividade, dedicação e lealdade. Quem tivesse pontuação baixa perdia privilégios como usar o celular por algumas horas, escolher o que comer ou participar de determinadas gravações. Era como um jogo perverso, onde eles competiam entre si para não serem punidos. Isso criava um ambiente de desconfiança e rivalidade que era tóxico. Os jovens com pontuação mais alta ganhavam pequenos privilégios, como dormir uma hora a mais ou escolher a música durante os exercícios, o que criava uma hierarquia artificial e alimentava conflitos internos. Elisa também presenciou episódios de manipulação psicológica que a deixaram profundamente perturbada. Hítalo tinha o hábito de fazer sessões de feedback, onde chamava cada jovem individualmente para conversar. Essas conversas eram, na verdade, sessões de humilhação, disfarçadas de mentoria. Ele atacava a autoestima deles, dizia que eram ingratos, que nunca conseguiriam nada na vida sem ele, que as famílias deles os haviam abandonado e que ele era a única pessoa que realmente se importava com o futuro deles. Muitos jovens saíam dessas sessões chorando, completamente destroçados emocionalmente. Depois ele ia lá, consolava, dizia que estava sendo duro porque queria o melhor para eles. Era um ciclo vicioso de abuso e manipulação. A cozinheira também revelou detalhes sobre como os vídeos eram realmente produzidos. Nada era espontâneo. Cada risada, cada piada, cada momento divertido era ensaiado várias vezes. Se alguém errasse uma fala ou não sorrisse do jeito certo, tinham que refazer a cena dezenas de vezes. Ela lembra de gravações que duravam mais de 12 horas para produzir um vídeo de 3 minutos. Os meninos ficavam exaustos, mas tinham que continuar sorrindo e parecendo felizes. Era desumano. O perfeccionismo obsessivo de Hítalo transformava cada gravação em uma tortura. Ele gritava, xingava, humilhava quando algo não saía exatamente como ele queria. Vi meninos chorando de cansaço e frustração, mas tendo que continuar gravando porque o conteúdo precisava ficar perfeito. O isolamento dos jovens também era uma estratégia deliberada. Eles tinham contato limitado com as famílias, e quando falavam com os pais, era sempre na presença de Hítalo ou de alguém da equipe dele. As ligações eram monitoradas. Se algum menino tentasse contar a verdade sobre o que acontecia ali, a ligação era cortada e ele era punido severamente. Elisa lembra de um episódio em que um dos jovens tentou contar para a mãe que estava passando fome e sendo maltratado. Hítalo ouviu a conversa, tomou o telefone e disse para a mãe que o filho estava mentindo, que era apenas uma fase rebelde. Depois, o menino ficou 3 dias sem poder falar com ninguém de fora, como punição. A manipulação também se estendia às famílias. Hítalo fazia questão de manter um relacionamento próximo com os pais dos jovens, enviando presentes caros, pagando contas e criando uma imagem de benfeitor generoso. Ele comprava a lealdade das famílias, mandava dinheiro, pagava tratamentos médicos, dava presentes. Como os pais iam desconfiar de alguém que estava ajudando tanto? Essa estratégia tornava ainda mais difícil para os jovens buscarem ajuda, pois sabiam que suas famílias provavelmente não acreditariam neles. Era um sistema perfeito de controle. Ele controlava os meninos através do medo,
e as famílias através da gratidão e dependência financeira. Elisa também revelou detalhes perturbadores sobre a obsessão de Ítalo com a imagem pública. Ele passava horas monitorando os comentários nos vídeos, as redes sociais, qualquer menção ao nome dele na internet. Se alguém fizesse uma crítica, ele ficava furioso e descontava nos meninos. A paranoia em relação à imagem chegava ao ponto de ele contratar pessoas para criar perfis falsos e defender sua reputação online. Ele tinha uma equipe só para isso, para ficar comentando coisas positivas e atacando quem criticasse. Era uma obsessão doentia. O dinheiro gerado pelos vídeos era outro ponto de tensão. Embora os jovens fossem os protagonistas do conteúdo, eles não tinham acesso direto aos ganhos. Ítalo dizia que estava investindo o dinheiro deles, que estava guardando para o futuro, mas na prática, eles não viam um centavo. Os jovens recebiam apenas mesadas simbólicas e presentes ocasionais, enquanto Ítalo ostentava carros de luxo, joias caras e viagens internacionais. Era revoltante ver a diferença. Eles geravam milhões de views, milhares de reais em publicidade e viviam como prisioneiros de luxo. A pressão psicológica sobre os funcionários também era intensa. Elisa conta que todos eram obrigados a assinar contratos de confidencialidade extremamente rígidos, com multas altíssimas em caso de vazamento de informações. Ele deixava claro que se alguém falasse alguma coisa, seria processado e destruído financeiramente. Todo mundo vivia com medo de perder o emprego e ainda ter que pagar uma fortuna em indenização. Essa atmosfera de medo e ameaça constante criava um ambiente tóxico onde ninguém se sentia seguro para denunciar os abusos que presenciava diariamente. Depois de 8 meses vivendo essa realidade sufocante, Elisa tomou a decisão mais difícil de sua vida profissional: sair. Deixou para trás o salário fixo, que era significativamente maior do que conseguiria em outros empregos, e a aparente estabilidade, porque não aguentava mais o peso da consciência e a cumplicidade forçada. Chegou um ponto em que eu não conseguia mais me olhar no espelho. Eu estava sendo cúmplice de algo terrível, e isso estava me destruindo por dentro. A gota d'água foi quando presenciou Ítalo, humilhando brutalmente um dos jovens mais novos, de apenas 14 anos, que havia chorado durante uma gravação por saudades da família. Ele gritou com o menino na frente de todos, disse que ele era fraco, que não merecia estar ali, que ia mandar ele de volta para a vida medíocre que tinha antes. O garoto ficou destroçado e eu não consegui mais fingir que aquilo era normal. Saída não foi fácil. Ítalo tentou de tudo para fazê-la ficar, desde ofertas de aumento salarial até ameaças veladas sobre quebra de contrato e deslealdade. Ele disse que eu estava cometendo o maior erro da minha vida, que nunca mais conseguiria um emprego decente, que ele tinha contatos em todo lugar e poderia queimar meu nome no mercado. Mas Elisa estava decidida. Pegou suas coisas, despediu-se discretamente dos jovens, que ficaram visivelmente abalados com sua partida, e saiu da mansão em uma tarde de novembro de 2023, carregando não apenas suas bagagens, mas também o peso de tudo que havia presenciado. Hoje, quase um ano depois, olhando para trás, ela descreve aquele lugar não como uma casa, mas como um palco sombrio disfarçado de paraíso. Um palco onde cada risada custava caro em termos de dignidade humana, onde a liberdade era trocada por curtidas e visualizações, e onde a saúde mental e física de jovens era sacrificada em nome do engajamento e do lucro. Era como viver em um filme de terror psicológico, mas que todo mundo de fora achava que era uma comédia romântica. O medo ainda a acompanha diariamente, por isso prefere não mostrar o rosto nem revelar o verdadeiro nome. Ela mudou de cidade, evita redes sociais e ainda tem pesadelos ocasionais sobre sua experiência na mansão. Às vezes acordo ouvindo os gritos dele, ou sonho com aqueles meninos pedindo ajuda. É um trauma que vai ficar comigo para sempre. Mas sua voz ecoa como um alerta urgente e necessário para a sociedade.
Elisa sabe que sua história não é um caso isolado ou uma exceção no mundo dos influenciadores digitais. Outros ex-funcionários, que ela conheceu depois de sair, relatam os mesmos padrões de abuso, o mesmo clima de soberba e controle, as mesmas táticas de manipulação e chantagem emocional. Todos descrevem Hétalo como um homem que construiu sua fama e fortuna, transformando jovens vulneráveis em peças descartáveis de um jogo cruel, controlando suas vidas, explorando seus talentos e destruindo sua autoestima em troca de views, likes e dinheiro. Ele não é um mentor ou um empresário. É um predador que se aproveita da vulnerabilidade de meninos que sonham com fama e sucesso, afirma Elisa categoricamente. E o pior é que ele faz isso publicamente, na frente de milhões de pessoas, que aplaudem e acham lindo, sem imaginar o preço humano por trás de cada vídeo. A grande questão que fica no ar é devastadora e urgente. Quantos outros influenciadores podem estar repetindo exatamente o mesmo padrão de exploração e abuso? Quantos jovens, por trás de vídeos que parecem inocentes e divertidos, vivem uma realidade de exploração sistemática, medo constante e violência psicológica? Quantas famílias estão sendo enganadas por uma fachada de sucesso e oportunidade, enquanto seus filhos são transformados em máquinas de produzir conteúdo? Elisa decidiu quebrar o silêncio, porque não queria mais carregar sozinha o peso da cumplicidade forçada e da omissão. E sua denúncia corajosa nos obriga a olhar para além da tela brilhante dos nossos celulares, questionando profundamente até que ponto todos nós, como sociedade, estamos alimentando e financiando esse ciclo perverso de exploração toda vez que clicamos em um vídeo, deixamos um like, compartilhamos um conteúdo ou compramos um produto anunciado, sem nos perguntarmos qual é o verdadeiro preço humano por trás de cada sorriso forçado que vemos na tela. Depois de ouvir esse relato chocante e perturbador, que expõe a realidade sombria por trás do glamour das redes sociais, eu te pergunto: será que você conseguiria assistir aos vídeos de influenciadores da mesma forma, sabendo que por trás daqueles sorrisos podem existir jovens sendo explorados, manipulados e tendo suas vidas controladas por adultos que lucram milhões às custas do sofrimento alheio?